Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar estudando sobre a fantástica viagem missionária do apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. A segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. E nos diz que esses três servos de Deus agora chegaram na região da Macedônia, na cidade de Filipos, na Europa. E ali o apóstolo Paulo expulsou o demônio de uma moça que era escravizada pelos demônios e por um grupo de homens que ganhava dinheiro com as adivinhações que aquela moça fazia. E aqueles homens cruéis, malvados, charlatões, mentirosos, prende o apóstolo Paulo e Silas, coisa que eles não poderiam ter feito, e leva o apóstolo Paulo e Silas para a praça pública e convence os magistrados da cidade a julgar e a incriminar esses dois servos de Deus. E nos diz que aqueles magistrados, para agradar aqueles charlatões, autorizaram que Paulo e Silas levassem uma surra em plena praça pública. E eles, além de apanharem, foram presos, com seus pés presos no tronco. E eu já falei no devocional anterior o que aconteceu ali. Depois que Paulo e Silas estavam louvando a Deus, orando a Deus e pregando para aqueles presos, aconteceu um terremoto e isso fez com que aquele carcereiro se convertesse ao cristianismo, ele e toda a sua família. Mas no dia seguinte, aqueles magistrados deram ordem para que o carcereiro soltasse, libertassem Paulo e Silas da prisão. E o apóstolo Paulo agora se defendeu, porque ele era filho de judeu, mas tinha cidadania romana. E ele agora fala, não é assim que eles vão me libertar da prisão, não. Que eles venham aqui. Porque eu sendo cidadão romano, nós sendo cidadãos romanos, fomos castigados, fomos presos, sem termos a oportunidade de nos defender. Eles não nos julgaram para nos prender e para nos castigar. E nos diz que aqueles magistrados temeram. E eles foram até a prisão ali e imploraram para que Paulo e Silas se retirassem da cidade. Pediram perdão para eles, com medo de que eles pudessem ser também incriminados. Porque eles cometeram ali um grande erro, Então aqueles homens nos diz que eles foram libertos, Paulo e Silas foram libertos, e eles foram até para a casa de Lídia, onde Timóteo estava hospedado. E nos diz que ali foi uma festa, o encontro de Paulo, Silas, Timóteo, juntamente com a Lídia e os seus familiares. Glória a Deus por isso. No próximo devocional eu vou contar sobre essa fantástica aventura desses três servos de Deus durante essa segunda viagem missionária. Eu te aguardo até lá, ok? Um beijo no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor e que todos tenham um dia cheio da graça, do poder e da unção de Deus. Amém, amém e amém.